Capítulo 12. Após lançarem um último olhar à sua volta, os colonos da ilha Lincoln contornaram a cratera por sua estreita borda e, meia hora depois, estavam de volta ao primeiro altiplano, onde haviam montado acampamento na véspera. Como Pencroff sugeriu ser hora do almoço, ocorreu-lhes acertar os relógios de Cyrus Smith e do repórter. Vimos que o de Gedeon Spilett havia sido poupado pela água do mar, pois o repórter fora o primeiro a ser lançado na areia, fora do alcance das ondas. Era um instrumento de grande precisão, verdadeiro cronômetro de bolso, no qual Gedeon Spilett nunca se esquecera de dar corda diariamente. Quanto ao relógio de Cyrus Smith, evidentemente, parara durante o tempo que ele passará nas dunas. O engenheiro então lhe deu corda, e, estimando pela altura do sol que deviam ser em torno de 9 da manhã, acertou o relógio nesse horário. Gedeon Spilett ia imitá-lo, quando o engenheiro, detendo-o com a mão, observou: "Não, caro Spilett, espere. Você manteve a hora de Richmond, não foi?" "Isso mesmo, Cyrus." "Logo, seu relógio está acertado pelo meridiano dessa cidade, meridiano que, a princípio, é o de Washington, concorda?" "Sem dúvida." "Pois bem, conserve-o assim. Limite-se a lhe dar corda com regularidade, mas não toque nos ponteiros. Isso pode nos ser útil." "Para quê?" ruminou o marujo. Comeram, e tão avidamente que a reserva de caça e pinhões chegou ao fim. Pencroff, no entanto, não ficou nem um pouco preocupado com isso. Na volta, se abasteceriam. Top, cuja ração fora irrisória, de certo encontraria algum novo pitel na mata. Além do mais, o marujo cogitava pedir ao engenheiro que fabricasse pólvora e uma ou duas espingardas de caça, e, na sua cabeça, isso já era coisa feita. Deixando o planalto, Cyrus Smith propôs aos amigos retornarem às chaminés por um novo caminho. Pretendia fazer o reconhecimento do Lago Grant, tão esplendidamente emoldurado em sua cercadura de árvores. Seguiram então a crista de um dos contrafortes, onde provavelmente nascia o córrego que alimentava o lago. Em suas conversas, os colonos já empregavam os toponímos recém-adotados, o que facilitava sobremodo a troca de ideias. Harbert e Pencroff, um adolescente e outro eterna criança, exultavam e, enquanto caminhavam, o marujo exclamava: "Ora, Harbert! A vida é bela! Impossível nos perdermos, meu rapaz, uma vez que, seja passando pelo Lago Grant, seja alcançando o Mercy através das matas do faroeste, chegaremos necessariamente ao Planalto do Mirante, e de lá à Baía da União." Estava combinado que, sem formar um grupo compacto, os colonos não se afastariam muito uns dos outros. Agora era certo que animais perigosos habitavam as matas fechadas da ilha, sendo prudente ficar de sobreaviso. Quase sempre Pencroff, Harbert e Nab encabeçavam a marcha, precedidos por Top, que farejava a todos os recantos. O repórter e o engenheiro avançavam lado a lado, Gedeon Spilett à espreita de qualquer incidente, o engenheiro calado a maior parte do tempo e só se desviando do caminho para recolher aqui e ali alguma substância mineral ou vegetal, que guardava no bolso sem emitir qualquer comentário. "Que diabos ele está apanhando?" murmurava Pencroff. Olho e nada vejo que mereça que eu me abaixe." Por volta das 10 horas, o pequeno grupo descia as últimas rampas do Monte Franklin, terreno ainda árido. Caminhavam por uma terra ocre, calcinada, que, precedendo a orla da floresta, formava uma planície com cerca de 1,5 km de extensão. Blocos de basalto, que, segundo os experimentos de Bischoff, precisaram de 350 milhões de anos para resfriar, espalhavam-se pelo solo, bastante acidentado. Em contrapartida, não se viam sinais de lava, mais presentes nas escarpas setentrionais. Cyrus Smith, portanto, esperava alcançar sem contratempos o curso do córrego, que, segundo ele, devia correr sob as árvores, na orla da planície, quando percebeu Harbert voltando precipitadamente, enquanto Nab e o marujo escondiam-se atrás das rochas. "O que houve, Harbert?" perguntou Spilett. "Fumaça", respondeu o rapaz. "Vimos fumaça saindo de algumas rochas, a 30 metros do ponto em que estamos." "Homens por essas bandas?" exclamou o repórter. "Evitemos nos mostrar até saber com quem lidamos", recomendou Cyrus Smith. "Nativos nesta ilha, eu os temeria mais do que desejaria encontrá-los." "Aonde Top se meteu?" "Disparou na frente." "Não late?" "Não." "Estranho."
Tentemos chamá-lo. Em poucos instantes, o engenheiro, Gedeon Spilett e Harbert haviam se juntado aos outros dois amigos, e como eles, enveredaram por entre os blocos basálticos. Dali a pouco avistaram uma fumaça subindo em espiral pelos ares, fumaça cuja cor ocre chamava a atenção. Top voltou, convocado por um leve assobio do dono, que, fazendo sinal para que os amigos o esperassem, esgueirou-se por entre as rochas. Os colonos, imóveis, aguardavam ansiosamente o resultado daquela exploração, quando um chamado de Cyrus Smith os fez correr. Logo reuniram-se a ele, surpreendendo-se todos com o cheiro desagradável que impregnava o ar. Tal cheiro, facilmente reconhecível, bastara para o engenheiro identificar a origem daquela fumaça, que a princípio o preocupará, e não sem razão. Esse fogo, me explicou, ou melhor, essa fumaça é simplesmente um produto da natureza. Trata-se de uma fonte sulfurosa, que nos permitirá tratar eficazmente nossas laringites. Formidável! Exclamou Pencroff, pena eu não estar resfriado. Os colonos dirigiram-se então para o ponto de onde a fumaça escapava. Lá, viram uma fonte sulfurosa sódica, que brotava abundantemente por entre as rochas e cujas águas, após absorverem o oxigênio do ar, exalavam um forte cheiro de ácido sulfídrico. Mergulhando a mão, Cyrus Smith notou tratar-se de água oleosa. Provou-a e constatou que seu sabor era um pouco adocicado. Quanto à temperatura, calculou-a em 95 graus Fahrenheit por 35 graus Celsius. E quando Harbert lhe perguntou em que baseava aquele cálculo, respondeu: é muito simples, mocinho, ao mergulhar a mão nessa água, não senti sensação nem de frio nem de calor. Logo, ela se acha à mesma temperatura do corpo humano, que é aproximadamente essa. Em seguida, como a fonte sulfurosa não oferecia nenhuma utilidade naquele momento, os colonos dirigiram-se à compacta orla de árvores, que viam a alguns metros de distância. Ali, tal como haviam presumido, o córrego passeava suas águas vivas e cristalinas por entre barrancos de terra vermelha, cor indicativa da presença de óxido de ferro e que sugeriu prontamente seu nome, Córrego Vermelho. Tratava-se, na realidade, de um ribeirão largo, profundo e claro, formado pelas águas da montanha, o qual, misto de rio e torrente, deslizando pacificamente sobre a areia, rugindo por entre cabeças de rocha ou se precipitando em cachoeiras, corria em direção ao lago por uma extensão de uns 3 quilômetros, com uma largura variando entre 10 e 12 metros. A água era doce, o que fazia supor o mesmo para a do lago. Circunstância auspiciosa, para o caso de encontrarem em suas margens morada mais confortável que as chaminés. Quanto às árvores, que, algumas dezenas de metros rio abaixo, assombreavam as margens do córrego, pertenciam em sua maioria a espécies que abundam na zona temperada da Austrália ou da Tasmânia, bem diferentes das coníferas que ocupavam a parte da ilha já explorada a poucos quilômetros do Planalto do Mirante. Naquela época do ano, começo do mês de abril, que, no hemisfério sul, corresponde ao mês de outubro, isto é, início do outono, as árvores ainda estavam cobertas de folhas. Sobressaíam casuarinas e eucaliptos, alguns dos quais deveriam fornecer na primavera seguinte um maná açucarado bastante similar ao maná oriental. Cedros australianos cresciam igualmente nas clareiras, forradas por um capim alto conhecido como tussac na Nova Holanda. Já o coqueiro, tão disseminado nos arquipélagos do Pacífico, parecia faltar na ilha, cuja latitude sem dúvida era muito baixa. Que pena! Lamentou-se Harbert. Uma árvore tão útil e que dá frutas tão bonitas. Quanto às aves, de asas abertas, planavam por entre os galhos finos dos eucaliptos e casuarinas. Cacatuas pretas, brancas ou cinzentas, papagaios e periquitos, com a plumagem matizada de todas as cores, pássaros reis, de um verde reluzente com a crista vermelha, maritacas azuis, blues montães, pareciam exibir-se através de um prisma, fazendo um alarido ensurdecedor. De repente, um extravagante concerto de pios desafinados ressoou no meio de uma touceira e os colonos ouviram alternadamente trinados de pássaros, rosnados de quadrúpedes e uma espécie de estalar de língua, que poderia ter saído dos lábios de um indígena. Esquecendo os princípios da prudência mais elementar, Nab e Harbert precipitaram-se para lá. Por sorte, não encontraram nem fera temível, nem indígena perigoso, mas, simplesmente, um punhado de aves irreverentes e estridentes, identificadas como fazões da montanha. Algumas porretadas certeiras puseram fim ao número de imitação, proporcionando um prato refinado para o jantar. Harbert também avistou magníficos pombos de asas cor de bronze, alguns ostentando soberbas cristas, outros drapejados de verde,
como seus congêneres de Port Macquarie, mas foi impossível alcançá-los, bem como aos corvos e pegas, que fugiam em revoadas. Um tiro de chumbinho teria dizimado aquelas aves, porém, em matéria de armas de tiro, os caçadores ainda estavam limitados à pedra, e, em matéria de armas de impacto, ao porrete, sendo tais artefatos primitivos insuficientes nas circunstâncias. Essa insuficiência ficou demonstrada ainda mais categoricamente quando um bando de quadrúpedes, avançando em saltos de 9 metros, verdadeiros mamíferos voadores, fugiu por cima dos arbustos com tal agilidade e a tal altura que pareciam esquilos pulando de uma árvore a outra. Cangurus! Exclamou Harbert. E isso se come? Replicou Pencroff. Preparado no bafo, respondeu o repórter, equipara-se às melhores carnes de caça. O marujo não esperou Gédéon Spilett terminar a frase estimulante para, seguido por Nab Harbert, pôr-se no rastro dos cangurus. Cyrus Smith chamou-os de volta, em vão. Mas seria igualmente em vão que os caçadores perseguiriam aquele animal elástico, que ricocheteava feito bala. Após 5 minutos de corrida, estavam ofegantes e o bando sumira na mata. Top não tivera mais sucesso. Sr. Cyrus, disse Pencroff, quando o engenheiro e o repórter juntaram-se a ele, como vê, é indispensável fabricarmos espingardas. Considera a ideia viável? Talvez, respondeu o engenheiro, mas antes disso fabricaremos arcos e flechas. Aliás, não duvido nada que venhamos a ser tão habilidosos em seu manejo quanto os caçadores australianos. Flechas, arcos. Desdenhou Pencroff. Isso é brinquedo de criança. Não seja presunçoso, amigo Pencroff, interveio o repórter. Durante séculos, arcos e flechas foram suficientes para ensanguentar o mundo. A pólvora pode ter nascido ontem, mas, infelizmente, a guerra é tão velha quanto a raça humana, infelizmente. Tem toda a razão. Arrependeu-se o marujo. Às vezes falo as coisas sem pensar. Peço desculpas. Enquanto isso, Harbert, imerso em sua ciência favorita, história natural, voltava aos cangurus. De toda forma, estamos lidando com a espécie mais arisca, de grande porte e pelagem cinza e cerrada. Contudo, se não me falha a memória, existem cangurus pretos e vermelhos, cangurus de rochedos, cangurus-ratos, mais fáceis de apanhar e, enfim, uma dúzia de espécies. Harbert, replicou sentenciosamente o marujo, para mim há apenas uma espécie de canguru, o canguru no espeto, e é precisamente esta que nos faltará hoje à noite. Desataram todos a rir ao ouvir a nova classificação de Mestre Pencroff. O bravo marujo não escondia sua decepção, vendo seu jantar limitado aos fazões canouros, porém, mais uma vez, o destino viria a se mostrar benevolente com ele. Pois Top, vendo o próprio interesse em jogo, adiantava-se, com um instinto aguçado por um apetite feroz, farejava o terreno. Se algum animal fosse parar em seus dentes, era inclusive possível que não sobrasse nada para os caçadores, mas Nab ficou de olho nele, no que fez bem. Por volta das 3 horas, Top desapareceu entre os arbustos e rosnados concentrados logo indicaram que estava às voltas com algum animal. Nab arrojou-se, com efeito, avistou Top devorando avidamente um quadrúpede, o qual, 10 segundos depois, teria sido impossível de reconhecer no estômago de Top. Afortunadamente, o cão topara com uma ninhada, matara 3 roedores, enquanto outros 2, nos animais em questão pertenciam a essa ordem, jaziam estrangulados no solo. Nab rompeu então triunfalmente, tendo em cada mão um roedor, cujo tamanho ultrapassava o de uma lebre. Tinham manchas esverdeadas sobre a pelagem amarela e um arremedo de cauda. Os colonos não hesitaram em dar a esses roedores o nome preciso, isto é, marais, espécies de cutias, um pouco maiores que seus congêneres das regiões tropicais, verdadeiros coelhos da América, de orelhas compridas, queixadas dotadas de 5 molares de cada lado, o que os distingue precisamente das cutias. Urra! Gritou Pencroff. Chegou o assado. Agora, sim, podemos voltar para casa. A marcha, interrompida por um instante, foi retomada. O córrego vermelho continuava rolando suas águas límpidas sob a abóbada das casuarinas, banksias e seringueiras gigantes. Liliáceas soberbas alcançavam 6 metros de altura. Outras espécies arborescentes, desconhecidas do jovem naturalista, debruçavam-se sobre o riacho, que rumorejava sob aqueles dosséis verdejantes.
À medida que avançavam, o curso d'água alargava-se, e Cyrus Smith pressentiu que logo chegariam à foz. Com efeito, subitamente, ao deixarem para trás um denso conglomerado de belas árvores, ela surgiu. Os exploradores tinham chegado às margens ocidentais do Lago Grande, região que merecia um exame mais acurado. Aquela extensão de água, com uma circunferência de aproximadamente 11 quilômetros e uma superfície de 250 acres, repousava dentro de uma cercadura de árvores variadas. A leste, através de uma cortina de vegetação pitorescamente irregular, cintilava o horizonte marítimo. Ao norte, o lago desenhava uma curva ligeiramente côncava, que contrastava com o recorte agudo de sua ponta inferior. Numerosas aves aquáticas frequentavam as praias daquele pequeno Ontário, cujas 1000 ilhas eram representadas por um rochedo que emergia de sua superfície, a algumas centenas de metros da margem meridional. Ali, conviviam diversos casais de martins pescadores, empoleirados nas pedras, graves, imóveis, espreitando a passagem dos peixes, depois, lançando-se, mergulhando, emitindo um pio agudo e reaparecendo com a presa no bico. Em outras praias e no Recife, saracoteavam patos selvagens, pelicanos, galinhas de água, bicos vermelhos, melifagídeos, dotados de uma língua em forma de pincel, e um ou dois exemplares de esplêndidos menorídeos, cuja cauda tem a graciosa forma de uma lira. Quanto às águas do lago, eram doces, limpas, um pouco turvas, e certas borbulhas que formavam círculos concêntricos e se cruzavam na superfície indicavam que fossem bastante piscosas. É realmente uma beleza este lago, admirou Gedeon Spiller. A vontade é morar em suas margens. Moraremos, respondeu Cyrus Smith. Os colonos, procurando então um caminho mais curto para as chaminés, desceram até a curva formada, ao sul, pela junção das margens do lago. Não sem dificuldade, abriram uma trilha através de capoeiras e arbustos que a mão do homem jamais desbravara, rumando para o litoral, de maneira a alcançar a parte norte do planalto do Mirante. Após seguirem cerca de 3 quilômetros nessa direção, transposta a cortina de árvores, surgiu o planalto, atapetado por uma relva cerrada, e, mais além, o mar sem fim. Para regressar às chaminés, bastava atravessar o planalto na diagonal, o que representava 1.500 metros, e voltar a descer até o cotovelo formado pelo primeiro meandro do Mersey. Mas o engenheiro desejava descobrir como e por onde vazava o excedente das águas do lago e a expedição embicou para o norte, penetrando 3 quilômetros na mata. De fato, devia existir um escoadouro em algum ponto, sem dúvida uma fissura no granito. O lago, afinal, não passava de um imenso tanque, abastecido pela vazão do córrego, e seu excedente deveria necessariamente escoar para o mar por alguma cachoeira. Caso isso se confirmasse, o engenheiro julgava possível aproveitar a força da queda de água, energia completamente desperdiçada. Seguiram então pelas margens do Lago Grande, atravessando o Planalto, mas, após percorrerem quase 2 quilômetros, Cyrus Smith não conseguiu descobrir o escoadouro, que, não obstante, devia existir. Eram 4:30 da tarde. Os preparativos do jantar exigiam o regresso dos colonos. A expedição então fez meia volta, e, pela margem esquerda do Mersey, alcançou as chaminés. Lá alimentaram o fogo, e Nab e Pencroff, assumindo a cozinha, prepararam agilmente um mará assado, com o qual todos se regalaram. Terminada a refeição, quando todos cabeceavam de sono, Cyrus Smith tirou do bolso pequenas amostras de minerais de diferentes espécies, limitando-se a dizer: amigos, isso é minério de ferro, isso é perita, isso é argila, isso é cal, isso é carvão. Eis o que a natureza nos oferece, eis a sua cota para o trabalho comum. Amanhã, entraremos com a nossa.